Amém? Amém. A Deus toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Salmo de número 34. Semana passada o pastor ministrou sobre esse salmo e Deus falou muito comigo. Eu creio que falará também um pouco mais com os irmãos. Amém? Salmo 34 diz: todos acharam? Louvarei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor, os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficarão confundidos. Clamou este pobre e o Senhor o ouviu, e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que os temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor vós, os seus santos, pois não tem falta alguma aqueles que o temem. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor de nada tem falta. Vinde, meninos, ouve-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que deseja a vida, que quer largos dias para ver o bem? Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falar enganosamente. Aparta-te do mal e faz o bem, procura a paz e segue-a. Os olhos do Senhor estão sobre o justo e os seus ouvidos atentam ao seu clamor. A paz do Senhor está contra os que fazem o mal para desarraigar da terra a memória deles. Os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor o livra de todas. Ele lhe guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. A malícia matará o ímpio e os que aborrecem o justo serão punidos. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e ambos que nele confiam será condenado. Amém? Vocês tomam assento. Glória a Deus. Glória a Deus. Esse aqui é um salmo, um poema acróstico, É um estilo que usado em vários salmos, de que cada verso se inicia com uma letra diferente do alfabeto hebraico, para facilitar a memorização quando este hino fosse louvado. Glória a Deus. Vemos aqui que no título aqui fala que Davi, ele está comemorando o seu escape de Abimeleque. E é interessante, irmãos, que se formos pegar 1 Samuel capítulo 21, que se refere também a este salmo, a gente vai ver que é citado o nome rei Aquis, mas no salmo se diz Abimeleque. Não se sabe ao certo se Abimeleque é um pseudônimo de Aquis ou se Abimeleque é um título nobre dado a Aquis. É verdade, ou melhor dizendo, Aquis e Abimeleque são a mesma pessoa. Amém? Rei de Gade. Davi, temendo sua vida, irmãos, ele foi fugir de Saul. Saul tentando mal contra Davi. Davi falou: vou ficar aqui nada, eu vou fugir. Ele fugindo de Saul. E Davi, antes de fugir, ele foi lá em Nobe e ele falou para o sacerdote Aimeleque, É diferente. Falou para o sacerdote Aimeleque. E ali ele pediu pão. O sacerdote falou: mas o único pão que eu tenho é o pão da propiciação, é o pão sagrado, eu não posso dar esse pão para você. Se ao menos Aimeleque, sabendo que Davi era chefe de 1000, Davi falou: não, meus homens não tiveram contato com mulheres, dá o pão, pelo menos 5 pães para nós. E aí eles comeram, se alimentaram do pão ali. E Davi, temendo a morte, Davi ali naquela corrida pela vida, ele pensou: eu vou fugir de Saul, vou me esconder onde?
Eu vou me esconder no lugar mais improvável de Saul me achar. Aonde? Lá em Gate. Lá na terra do Golias. Vou me esconder lá em Gate. Vou me esconder lá porque eu tenho certeza que Saul vai me procurar lá. Porque se ele vier me procurar aqui, vai ter guerra contra os filisteus. Então aqui ele não vai me procurar. Vou me esconder lá em Gate. Ele foi esconder aonde, irmãos? Em Gate. Mas antes dele sair de Nob, ele pediu para o sacerdote uma arma. Você tem uma arma aí? Está no capítulo 21 do 1 Samuel, essa passagem. Ele falou, olha, não tenho lança, não tenho nada. A única coisa que eu tenho aqui é a espada de Golias que você pediu para eu guardar. Está enrolada num pano lá atrás. Serve? Ele colocou a espada de Golias e ele foi aonde, irmãos? Na terra de Golias se esconder. Diga misericórdia. Foi se esconder na terra do Golias. E quando ele chegou lá, os soldados do rei Aquis, ou Abimeleque, que eles olharam para esse aqui é o Davi. Ô rei, esse moço a gente conhece. Tem até hino a respeito dele, que Saul mata milhares, mas Davi mata 10 milhares de milhares. Esse moço matou Golias. Ele é perigoso, rei, não confia nele não. Irmãos, e quanto mais esses homens eles falavam acusações contra Davi, mais aumentava o medo de Davi, irmão. Davi tremendo. Davi não conseguia nem raciocinar direito. Olha a coisa que passou na cabeça dele. Eu vou dar uma de doido aqui. E Davi começou a babar, a baba escorria pela barba, e ele começou a arranhar os portões da cidade, arranhando os portões, babando, e o rei olhando tudo aquilo. Davi babando, arranhando os portões, e o rei falou, não tem mais louco para vocês trazerem para mim? Já não chegam os loucos da cidade, vocês vão buscar louco lá em Israel para trazer para cá? Tira esse cara daqui imediatamente. Eu não quero ele daqui, tira esse louco daqui, tira ele daqui agora. E aí tiraram Davi da cidade. E Davi foi parar lá na caverna de Adulão. E lá na caverna de Adulão, Davi chegou, irmãos. Davi podia chegar como alguns, né? Quando vai para a caverna, triste, desanimado, o que vai ser da minha vida? Né? Agora não tem mais onde me esconder, agora eu sou uma presa fácil. Mas Davi era um homem diferenciado, irmão. Irmão, seja alguém diferenciado na presença de Deus. Quando Davi chegou naquela caverna, irmãos, a primeira coisa que passou na cabeça de Davi foi: eu estou impressionado com Deus. Que livramento que Deus me deu. Por quê, irmãos? Porque Davi, irmãos, ele estava onde? Na terra dos inimigos dele também, com a prova do crime que ele cometeu, matou Golias, e ainda assim o Senhor o livrou. Davi parou e ele começou a meditar no grande livramento que Deus deu sobre a sua vida. Eu estou impressionado. Deus é maravilhoso. Deus é lindo demais, irmãos. Deus havia dito, irmãos, a Davi anteriormente que cuidaria dele. E Davi, na sua precipitação, ele fez uma escolha errada. E na escolha errada ele foi aonde, irmãos? Saiu da cova do leão para se esconder aonde? Na fornalha de fogo. Diga misericórdia. E tem crente que é assim: eu vou sair da fornalha e eu vou para lá e vai dar certo. Ele não está sabendo que ele está saindo da fornalha e indo para onde? Para a cova dos leões, né, irmão? E Davi ali, ele começou a meditar na besteira que ele fez. Ele sabia que a situação era insustentável ali com Saul, mas quando ele viu esse grande livramento de Deus, ele ficou impressionado. De modo, irmãos, que Davi, ele começou a compor este salmo lá na caverna de Adulão. E esse salmo, irmãos, ele pode ser dividido em duas partes. A primeira parte do versículo 1 ao versículo 10 é o quê? É o testemunho de Davi. E do versículo 11 ao versículo 22 são o quê? São orientações sábias. Né? Conjunto de observações. Se a gente pegar até o versículo 11 ao 22, e você for lá em Provérbios, você vai ver muito ensinamento parecido com Provérbios. Spurgeon, um grande pregador, ele chama a primeira parte, ou seja, do versículo 1 ao 10 de hino. E do versículo 11 ao 22 ele chama do que? De sermão. E a primeira parte, irmãos, temos o que? O convite de Davi. Primeiro convite: se alegrem comigo. Aleluia. E o segundo convite de Davi é o que, irmãos? Aprendam comigo. Glória a Deus. Aleluia. Uma decisão, irmãos, errada, ela pode levar para
o fundo do poço. Mas sabe de uma coisa, irmãos? Deus é poderoso para te tirar do fundo do poço. José foi parar no fundo do poço, irmão. E a palavra diz que ele clamou do fundo do poço. E o Senhor o ouviu e o livrou daquele poço. Paulo nos ensina em Tessalonicenses que em tudo devemos o quê? Dar graça. E em Filipenses ele diz: aprendi a viver contente em toda e qualquer circunstância. E Davi, meus irmãos, quando ele viu esse livramento, quando ele se alegrou no Senhor, irmãos, ele pegou lá na caverna, ele começou a ser procurado por muita gente. Diz que chegou a 400 pessoas, irmãos, que foram ao encontro de Davi, incluindo sua família. Capítulo 22 de primeiro livro do profeta Samuel. Diz que eram homens desgostosos, eram homens, irmãos, endividados, que estavam sendo procurados para ser mortos, porque não tinham condições de pagarem suas dívidas. Pessoas que já estavam desesperadas, irmão, e começaram a entrar na caverna com Davi. E Davi, como Davi estava, irmãos, Davi ele estava cheio do azeite. Os homens chegando desesperados, vocês podem vir aqui, se acomodem aqui. Eu vou começar, eu estou com um salmo fresquinho aqui para vocês. Primeiro eu vou contar o meu testemunho, o que Deus fez na minha vida. E eles começaram a ouvir e se alegrar com Davi. E depois Davi continua dando uma lição de vida para aqueles homens. De modo, meus irmãos, que aqueles homens ali, quando eles começaram a ouvir o ensinamento de Davi, eles se tornaram grandes guerreiros. Homens honrados pelo próprio Deus, irmãos. Glória a Deus por isso. Davi ensinou, irmãos, que a todo tempo nós devemos o quê? Louvar a Deus. Mas talvez você entrou na igreja e até pensa assim: mas irmão Alexandre, eu tento, eu me esforço, mas é difícil, está sendo difícil, a minha luta está difícil, a minha causa é difícil. Eu me esforço para louvar a Deus em qualquer circunstância, mas tem circunstância na minha vida que me deixa tão triste, tão para baixo, que eu não consigo louvar a Deus. Mas, irmãos, ainda assim a ordem é o quê? Que devemos o quê? Louvar a Deus. E talvez você pergunte para mim: mas irmão, por que eu tenho que louvar a Deus em toda circunstância? Eu vou te responder. Porque quando a gente louva a Deus quando está triste, nós tiramos o quê? Os olhos de nós mesmos. Quando a gente louva a Deus porque está triste, a gente tira os olhos de nós, tiramos os olhos de nós, tiramos o quê? Os olhos das circunstâncias, e começamos o quê? A olhar mais para Deus. E quanto mais você louva a Deus, mais você está o quê? Olhando para Ele. E irmãos, quanto mais eu olho para Deus, melhor eu fico. Quanto mais eu olhar para Deus, eu fico o quê? Melhor fisicamente, melhor mentalmente, melhor espiritualmente. Esses tempos atrás, no meio dessa pandemia, tinha um dia que eu estava dirigindo o carro e eu comecei a passar mal dirigindo o carro, comecei a sentir uma angústia, comecei a passar mal. E eu comecei como se não fosse ficar doente aquela hora. E eu comecei a clamar a Deus, eu senti que era uma batalha espiritual, eu clamando a Deus dirigindo. E até ventava forte, começou uma chuva de vento, que o carro chegou até a balançar com o vento, e eu clamando a Deus, orando, expulsando. E de repente, foi como se algo explodisse e ficou uma paz tremenda. E imediatamente eu fiquei bem. Irmãos, quando a gente tira os olhos de nós e das circunstâncias e olhamos para Deus, irmãos, tudo fica bom automaticamente. Então, meu irmão, tira os olhos do Saul, tira os olhos das circunstâncias, tira os olhos dos problemas e olha mais para Deus, irmão. Quanto mais, diga assim para o seu irmão, quanto mais você olhar para Deus, você vai ficar melhor. Vai ficar melhor. E Davi convida ali, primeiro, vem se alegrar comigo, vem se alegrar, vem se alegrar. Vem se alegrar com o meu testemunho. Eu tenho testemunho. Quem tem testemunho de livramento de Deus aqui? Então diga para o seu irmão: se alegra comigo. Vem se alegrar. Busque. Ele convida primeiro, se alegra comigo. E depois o quê? Busca a Deus comigo. Vamos buscar Deus.
vamos ficar conversando, conversa fiada não. Vamos buscar Deus de verdade. Quem veio nessa noite buscar Deus de verdade? E Davi começou, irmãos. Ele falou, vou te contar uma coisa para todos vocês aqui. Quando aqueles homens começaram a falar a meu respeito diante do rei Abimeleque, eu tive medo. E não é o medinho, não. Medo de tremer. Tive medo. O medo que me travou. Mas na hora do medo eu olhei para Deus e meu rosto ficou radiante. Irmãos, na hora do medo, olha para Deus, você vai brilhar, irmãos. Você vai se alegrar, você vai se fortalecer. Se você continuar olhando para você, você vai se enfraquecer, você vai definhar. Mas se você olhar para Deus, você vai se fortalecer e vai cantar o hino da vitória. Irmãos, Deus permite cada situação difícil para nos provar, né? Situações até humilhantes. E tem gente que pensa que Deus está punindo ele. Deus está sendo severo demais ou um carrasco. Nossa, parece que Deus não gosta de mim. Eu vejo que para o irmãozinho as coisas vão bem, para a irmãzinha também, mas comigo é diferente. Parece que Deus não liga muito para mim. Parece que a minha oração é inferior à oração do fulano ou da ciclana. Porque eu vejo ele alegre, eu vejo ela alegre, e eu tenho que esconder a minha tristeza. Porque eu venho muitas vezes para a igreja, eu venho triste. E na verdade, irmãos, isso é conversa do diabo. Eu repreenda isso em nome de Jesus. Jesus te ama, Deus te ama. Deus não faz acepção de pessoa, não. Olha, você é a menina dos olhos do Senhor. Todos nós temos um valor diante de Deus, irmãos. Jesus não morreu por A ou por B, não. Jesus morreu por todos, irmãos, para que todos sejam salvos. Mas Ele permite que a gente passe situação difícil para a gente o quê? Para a gente orar, irmãos. A gente tem que orar. Diga para o seu irmão, a gente tem que orar mais. Irmãos, por que nós temos que orar? Às vezes você pergunta, por que eu tenho que orar? Então, será que Deus não sabe o que eu estou passando? Irmãos, toda situação difícil, irmãos, a solução dela começa através de uma oração. A oração de um justo, ela pode muito seus efeitos. Irmãos, você começou a orar a respeito de uma coisa, saiba de uma coisa, irmãos. A solução está começando a acontecer na sua vida. Se você aceitar o mal e se estagnar, irmãos, sinto dizer que você vai ser devorado pela situação. Mas se o mal viesse e começar a orar, eu posso afirmar que a vitória ela venha no nome do Senhor dos Exércitos. Você vai se alegrar, você vai vencer, vai dar certas coisas. Irmãos, tem que começar a orar, irmãos. Começa a orar, Deus começa a mover céus e Deus começa a mover terra a teu respeito. Aleluia. Irmãos, e Davi diz que os que olham para Deus ficarão radiantes e que neles não haverá o quê? Sombra de decepção. Irmão, eu afirmo aqui, não estou falando, eu afirmo. Deus nunca vai te decepcionar. Os homens podem decepcionar você, mas Deus nunca. Nunca vi, irmão. Nunca vi um crente fiel a Deus dizer, olha, Deus me decepcionou. Nunca vi, nunca vou ver. Eu afirmo isso também. Deus é Deus maravilhoso. Vamos nos alegrar no nosso Deus. Porque Ele é lindo, Ele é maravilhoso. Ele já deu livramento para mim, Ele já deu livramento para você. Ele já trouxe esperança para mim, Ele trouxe esperança para você. Tanta situação que você tinha dada como perdida, não tem jeito. É o fim. E Deus vai lá, põe a mão dele e as coisas entram no lugar. Se alegra no Senhor nessa noite. Louve ao Senhor, busquem ao Senhor, se alegrem no Senhor. E versículo, irmãos, 8, 9 e 10, ele faz o convite. Provem ao Senhor. E eu vou deixar para o finalzinho isso aqui. Um versículo que me chamou muita atenção é que ele diz que até os filhos dos leões jovens passam fome.
E eu gosto muito de assistir aquele mundo animal, né? Vejo lá. E o leão, irmãos, para os irmãos que não assistem, o leão ele corre até 50 km por hora. 50 km. O leão ele consegue saltar até 10 metros de altura. E o leão, os irmãos sabem que o leão é um animal muito forte, né? Chega a medir 2,5 metros, né? Da cabeça a cauda 2,5 metros, forte, robusto. E o leão geralmente anda em bando de 15, irmão. 15 fortes, fortalhão. Imagina, né? Você está com 15 guarda-costas à sua volta. Você é um leãozinho pequeno, mas tem 15 guarda-costas te guardando. Na savana, né? Ali na selva ali, o que os animais fazem, irmãos? Precisam fazer, melhor dizendo, precisam o quê? Beber água. Tem que beber água. E todo território que tem uma fonte de água ali, irmãos, é território do que? De leões. O leão, ele pega o melhor território para ele. E ele vai marcar lá, urina ali, defeca no outro canto, para falar, aqui é meu. E o rugido do leão se ouve a 8 quilômetros. Para saber que o território é dele. Se entrar aqui, se prepara que vem chumbo grosso. Né? E ali, irmãos, quando os animais vão beber água no riacho, ali é só escolher o cardápio. Isso aqui tá magrinho, isso aqui ninguém quer. Aí vem o mais gordão, isso aqui tem carne. Né? E diz ainda assim, irmãos, 15 caçando, né? Geralmente passa a caçar 4, mas 15 ali, forte, enfim. Ainda assim, irmãos, os filhos dos leões, eles chegam a passar fome. Mas os que confiam em Deus, de nada tem falta. Aleluia. Você pode glorificar Deus por isso? Isso nos prova, nos mostra, irmãos, que os recursos terrenos, irmãos, eles são ilimitados. Que os recursos terrenos, irmãos, eles podem o quê? Falhar. Mas o recurso divino nunca vai falhar. E agora eu volto aqui, Davi chama o povo para provar Deus. Vocês vêm aqui e se alegram comigo. Vocês vêm aqui e buscam Deus comigo. Agora eu vou convido vocês a provarem a Deus comigo. E é interessante, irmãos, que Davi não faz o convite para o povo pensar em Deus. Ah, irmãos, vocês vêm aqui, vamos pensar em Deus? Não. Ou, irmãos, vamos nos lembrar de Deus? Também não. Ou, irmãos, vamos meditar no Senhor, ou refletir no Senhor. Ou, irmãos, vamos estudar no Senhor? Não. Irmãos, venham aqui, vamos provar de Deus. Porque, irmãos, uma coisa é você, igual eu, um monte de gente me convida para comer essa tal de comida japonesa. Diga misericórdia. Às vezes eu vejo, come um tal de hot roll. Né? Esse dia a mulher falou, você quer um hot roll? Eu conheço só picanha, alcatra. Negócio de hot roll eu não conheço. Comida japonesa eu não conheço, nunca provei. Ah, tem gosto de não sei o quê. Quem comeu sabe, né, o sabor. É igual Deus. Quem provou de Deus sabe o sabor. É diferente eu contar de Deus para quem nunca experimentou Deus. Às vezes eu vou evangelizar, eu conto de Deus para o ímpio, e eu olho que ele está com uma cara de ué olhando para mim. Né? Eu falo, Deus, misericórdia, não está entendendo nada. Agora, quando eu falo de Deus para os irmãos, que já provaram quem é Deus, é diferente. A cara muda, o semblante se alegra. E o sábio já dizia, comida boa não é a comida que está no prato, comida boa é aquela que está dentro da barriga. Você comer e falar, essa é boa, essa estava pentecostal, né, irmãos? Então prove mais de Deus. Não é só ficar meditando, estudando, mas vamos provar de Deus. Mas, irmão, como eu vou provar de Deus? Confiando mais nele. Confia mais em Deus. Se entrega mais para Deus. Deixa Deus decidir as coisas. Irmão, se a gente for decidir, a gente pode fazer igual Davi, escolher errado e sair da cova dos leões para a fornalha de fogo. Mas se a gente confiar mais no Senhor, se entregar mais para Deus, irmão, as coisas vão dar certo com a gente. Amém. Para terminar, irmãos, não me estender muito. Davi termina esse salmo, irmãos, com chave de ouro, apontando para quem? Para Jesus. Quando ele diz lá, das aflições do justo, e ele guarda, versículo 20, todos os seus ossos, que nem sequer um deles se quebra.
Quando os soldados romanos ali, irmãos, Jesus na cruz, os soldados romanos, eles foram certificar se ele havia morrido. A ordem era o que? Se ele não tivesse morrido, era uma marretada ali na canela, ali no joelho ali, se quebrava e aí morria de dor, hemorragia, enfim. Mas quando chegava em Jesus, diz que ele já estava morto. Então não toca mais nele. E se cumpriu que nenhum dos seus ossos foi quebrado. Isso também trazendo para mim e para a sua vida, irmãos, que confia em Deus, irmãos, nunca será quebrado. Você vai entrar na luta e você vai sair da luta inteiro cantando o hino da vitória. Não vai sair quebrado. Diga assim, você não vai sair quebrado dessa luta. Você vai entrar e você vai sair inteiro dessa. Porque o Senhor dos Exércitos é conosco. Amém?